31 de outubro de 2017, espero estar gravando esse vídeo na data certa. Dia em que é comemorada a Reforma Protestante, que nesse ano completa 500 anos. E você, o que tem a ver com isso? Bom, só dando uma pincelada por cima, a Reforma Protestante foi um movimento organizado, idealizado e iniciado por Martinho Lutero em 1517. Se você quiser saber mais a respeito do que é a Reforma, eu vou deixar alguns links na descrição que vão poder te ajudar e te explicar de uma maneira um pouco melhor a respeito da Reforma em si. Nesse vídeo eu quero mostrar alguns benefícios que a Reforma Protestante trouxe para toda a sociedade. Por isso que eu perguntei, o que você tem a ver com isso? Então vamos ver a respeito disso nesse vídeo. É interessante a gente pensar que a Reforma Protestante ela não tinha esse propósito. Tudo isso que eu vou citar aqui veio como consequência do que aconteceu quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E essas consequências nós temos frutos dela até hoje, então por isso que eu acho muito legal a gente saber a respeito. A primeira e talvez a mais importante característica benéfica para a nossa sociedade de hoje foi a liberdade de expressão. Pensando que, na época, todo o governo, toda a educação, todo o pensamento científico, tudo tinha o veredito final através da Igreja Católica. Era apenas a posição do Papa que importava. Quando as pessoas se opunham a isso, as pessoas eram mortas. Então, com a Reforma Protestante, com o protesto iniciado por Lutero e obviamente depois foi seguido por várias outras pessoas e houveram vários outros protestos a respeito, as pessoas começaram a ter liberdade para pensar. Por exemplo, na teoria de Galileu a respeito de a Terra girar em torno do Sol, naquela época, naquele momento histórico, a Igreja já havia determinado, já pensava que todo o universo girava em torno da Terra. E quando houve esse embate, Lutero ficou ao lado da ciência, ficou ao lado de Galileu. Isso mostra que a partir daquele momento começou a aparecer a liberdade de expressão para que as pessoas pudessem desenvolver a ciência, desenvolver a educação, e assim como consequência, hoje nós temos uma liberdade maior a respeito disso. Como consequência, e como eu disse, a liberdade de expressão vai ser o ponto mais alto e vai destrinchar para outras áreas, houve a separação, uma forte separação entre igreja e Estado a partir desse momento. A igreja imperava sobre toda a sociedade. E a partir desse momento ela foi se enfraquecendo, as relações políticas que ela tinha foram diminuindo a ponto de haver a separação entre igreja e Estado, o que eu acho muito importante. E hoje, infelizmente, nós vemos que as pessoas ainda querem misturar esse tipo de coisa. Depois eu pretendo fazer um outro vídeo falando mais a fundo sobre igreja e Estado e a gente vai poder entender um pouco melhor a respeito disso. Mas foi através da Reforma Protestante onde iniciou o processo entre essa separação daquele período para o que nós vivemos hoje. Uma segunda consequência, ainda dentro de tudo isso que a gente está falando, terceira, né? A gente está na terceira. Uma terceira consequência muito legal que eu gostaria de destacar é que grandes cientistas que criaram a ciência moderna hoje, que nós temos e que nós usufruímos, eram cristãos protestantes. E eu vou falar alguns deles aqui e vou deixar uma matéria onde tem listado vários deles, tá? Sir Francis Bacon, não sei, fundador da ciência moderna. Johannes Kepler, 3 leis do movimento planetário. Sir Isaac Newton, inventor do cálculo, esse talvez seja o mais famoso. Louis Pasteur, pai da microbiologia. James Clerk Maxwell, leis da eletricidade e magnetismo. Raymond V. Demian, inventor da ressonância magnética. Então esses são alguns e vão ter vários outros que são muito legais para a gente pensar a respeito disso. Também ainda na área da educação e da ciência, é legal a gente saber que as maiores faculdades, as faculdades históricas do nosso planeta, que existem até hoje, foram fundadas por protestantes também. Como por exemplo, Princeton, Harvard e Yale, entre muitas outras. O último ponto que eu gostaria de destacar é a respeito do protesto em si.
do analisar como as coisas estão, pegar as bases e ver se elas estão corretas ou não, para que você possa tomar um novo direcionamento. Isso pode ser na nossa vida pessoal, nossa vida de trabalho, em qualquer área nós podemos aplicar essa questão do protesto. Isso não foi inventado pelo protestantismo, mas foi um ponto muito forte e um marco muito importante na história de toda a humanidade. Então, o protesto, ele é você não se conformar com alguma coisa. Então, por não se conformar, você luta para que aquilo mude, para que seja reformado, para que seja melhorado. Essa é a ideia principal do protestantismo e do que Lutero teve quando ele fez tudo o que fez. Ele protestou para que houvesse uma reforma. E o movimento de reformar, ele quer dizer que você não quer dizer que você quer descartar alguma coisa, quer dizer que você quer melhorar alguma coisa. Então seja um protestante, proteste a respeito das coisas ao seu redor, analise, veja se elas estão corretas ou não e lute pelos ideais corretos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, mande para outras pessoas, deixe comentário, pode criticar, vamos conversar, eu vou responder todos os comentários que tiverem aqui, tá bom? Até a próxima, paz sempre!